e justamente para falar então dessa audiência que acontece amanhã às 14h, como a Amanda Nascimento nos trouxe toda a informação, eu recebo aqui nos nossos estúdios o deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, que acompanhou bastante essas audiências pelo interior paulista. Amanhã também estará aqui. Bem-vindo aqui aos nossos estúdios, deputado. Obrigado pelo convite. A satisfação está aqui. A satisfação é toda nossa tê-lo aqui para falar desse momento importante que passou por todo o interior paulista nessas últimas semanas, que o senhor esteve e presidiu muitas dessas audiências, ouvindo a população e o que eles mais pediram por lá. Eu sempre falo que de tantas leis importantes que a gente aprova durante o ano aqui na Assembleia Legislativa, a lei mais importante é a lei do orçamento, que todo ano, em dezembro, é a última atividade nossa, a gente aprova. Por quê? Porque é o orçamento que mexe com a vida das pessoas, todas as pastas. É a definição, a distribuição, a divisão do bolo, né? E nós encerramos na quinta-feira a última audiência pública em Presidente Prudente, né? E esse ano foi interessante, que foi muito bem dividido por regiões do estado de São Paulo. E a gente fez audiência pública pela primeira vez até em Euclides da Cunha, no Pontal do Paranapanema, além de todas as outras regiões. Sim. E é uma coisa interessante, que nada melhor do que você se deslocar, você chegar até a ponta, até falar com as pessoas, ouvir as autoridades locais, prefeito, vereadores, entidades, sindicatos, sobre os problemas. E a gente tem uma visão enorme do estado de São Paulo, e a gente percebe o tanto que o orçamento é de forma injusta, né, distribuído no estado de São Paulo. Eu até acho que os secretários de estado, eles precisariam andar mais o estado de São Paulo, ficar só nos gabinetes, ou fazer as reuniões com prefeitos de grandes cidades, né, sabendo que mais de 80% dos prefeitos do estado de São Paulo são de pequenas cidades. E a única forma da gente chegar nessas pessoas é através das audiências públicas, que foram 25, né? 26ª vai ser amanhã aqui na Assembleia Legislativa. Então você, depois de fazer esse trabalho, você tem um raio-x do estado de São Paulo. Você consegue ouvir as necessidades de cada região. Tem muitos problemas que são gerais, sim, saúde, educação, mas tem uns que cada região tem sua particularidade. E a Comissão de Finanças e Orçamento, quem foi fazer as audiências públicas, conseguiu ter esse quadro, ter esse raio-x, essa fotografia do estado de São Paulo. Agora a luta é interna, né? Fazer as emendas, discutir no orçamento, discutir na comissão e depois, obviamente, no plenário. E justamente, né, o senhor tocou num ponto essencial. Entender as particularidades de cada região que, claro, além da educação, saúde, infraestrutura, também elas têm as suas particularidades e isso exige também um pouco mais do orçamento. Pensando que a gente vem de um ano de pandemia, a peça orçamentária já chegou aqui na LESP com um aumento ali razoável, segundo alguns deputados. Na visão do senhor, será mais fácil ou não pensar nessas emendas nesse momento aqui com esse aumento aí de 14%, 17%? Deveria ser mais fácil. E eu torço, e eu falei isso nos meus pronunciamentos, que esse orçamento esteja correto. Nós estamos passando de 244 bilhões, né, 2021, que está sendo executado agora, para 286 bilhões. É um aumento enorme, né? Espero que não seja um orçamento eleitoreiro, porque o ano que vem tem eleições para presidente da República e para governador de estado. Ou então foi subestimado o de 2021, que é muita diferença. No momento que a gente está saindo de uma pandemia, né? E que a economia não está lá essas coisas, todo mundo está percebendo. Então, a gente espera que seja verdadeiro, né? E que a gente tenha realmente esses 286 bilhões. E aí tem que fazer as correções, né? Não dá mais para a gente aceitar num estado como São Paulo, que é 286 bilhões, o segundo orçamento, tirando a União, é da Prefeitura de São Paulo, que gira em torno de 85 bilhões. Olha a diferença. Não é nem Rio de Janeiro, Minas, nem Bahia. É o município de São Paulo. E a gente ter tanta dificuldade. Por exemplo, você andar no interior de São Paulo, todas as regiões que produz bastante alimentos, aquilo que chega na mesa do trabalhador, e a gente ouvir em todos os locais que tem problema de escoamento, que tem problema de estradas. As pessoas produzem, muitas vezes os produtos apodrecem, tem que jogar fora, né?
porque não consegue chegar aos grandes centros. Então a gente não pode ouvir mais esse tipo de coisa. Não dá para ouvir, depois do aumento que teve aqui na alíquota do IANSP, em todas as regiões o pessoal reclamando do atendimento aos funcionários públicos, suas famílias, né? Que a tabela das santas casas, dos hospitais filantrópicos, não foi reajustada, sendo que o IANSP arrecadou muito mais, aumentou enormemente a arrecadação, né? Você não pode ouvir mais no estado de São Paulo, com um orçamento tão grande, em diversas regiões, obras começadas e paradas, hospitais que precisariam ser terminados, como a gente ouviu em Piracicaba, que foi a primeira audiência, como a gente ouviu em Barretos, em Franca, em todas as regiões. Então, são pequenos detalhes, né, que com um orçamento grande poderia ser resolvido, né? Você vê reclamação que lá em Ourinhos tem uma Unesp que tem apenas um curso de geografia. Por que já tem a estrutura, você não tem cursos diversificados de acordo com a vocação econômica lá naquela região? A gente ouviu que tem uma FATEC lá em Ourinhos, uma região pobre, que sempre falam que pobre, mas tem produção. O que não tem lá é incentivo para o desenvolvimento daquela região. Que tem uma FATEC lá que atende 100 e poucos alunos jovens e que eles precisam de pelo menos 400, 500. Tem a estrutura, falta o quê? Vontade política do governo investir mais, colocar mais dinheiro, né? E uma coisa que fomenta a economia, você prepara as pessoas para o trabalho. Então, tem muita coisa que é estrutural, mas tem muitas coisas que dá para você resolver com o orçamento que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E pela fala do senhor, então, essa questão do planejamento, de como despender cada valor que se precisa e entender também, como o senhor disse, né? Se há um local já uma estrutura, por que não ampliá-la antes de construir, talvez, em outro local? Tem dinheiro, o que falta é gestão e prioridade, né? E aí, quando a gente fala prioridade política, você pega dados que, numa cidade igual São Paulo, todo mundo fala, por exemplo, na área do esporte. Esporte e cultura são duas coisas que a gente ouviu muito e o orçamento reflete, né, o que os tucanos, o que o governo que está aí, que vai completar 30 anos, né, entende. O esporte, a cota, a parte do orçamento para o ano que vem é 0,10%. Só 0,10%. Na cultura, é 0,39%. São áreas que mexem com a juventude. E áreas que geram emprego, geram renda. Além de você ter lazer, ter educação, né? Mas não é prioridade do governo. E você não consegue resolver esse tipo de coisa no orçamento deles. Menos da metade por cento. Em muitas cidades... Menos de 0,5%. Em muitas cidades, justamente, cultura e esporte, lazer... foi impedido da população, né, nessas últimas audiências. Quando você fala de juventude, e quando tem uma eleição, por exemplo, que vai ter o ano que vem, é impressionante. Tudo quanto é candidato vai falar que tem que investir no jovem, para tirar ele da criminalidade, para ele tirar da mão dos traficantes. Mas aí, a hora que você olha o orçamento, você fala, com esse orçamento, com essa vontade aqui, com esses investimentos, realmente você vai perder para o tráfico. Porque você não está dando prioridade, né, para essa juventude. E você tem como resolver esse tipo de problema. Coloque mais investimentos em cada região, de acordo com a sua particularidade, né? Invista nos municípios, né? Mande dinheiro para lá. Aqui tem uma área social, por exemplo, que eu também falo muito, é 0,39%. Só para você ter uma ideia, das emendas parlamentares impositivas, que é lei, das minhas emendas, tem 26 emendas represadas na Secretaria da Assistência Social. Aí eu fui falar com a secretária, reclamar das minhas 26 emendas. Você sabe o que ela falou? Ela falou assim, deputado, você está reclamando de 26 emendas? Dos parlamentares da Assembleia Legislativa, tem mais de 2.000 emendas represadas que não paga. Isso na área de assistência social. Essas emendas é lá na ponta. Ela é para a entidade que faz o trabalho com a juventude, com as crianças, e não solta. Quando a gente manda uma emenda dessas, a gente está ajudando o governo do Estado a atender demandas que não chegam até ele. Mas, infelizmente, eles não têm essa prioridade, não tem mesmo. E você não conserta. Entra ano e sai ano, você tenta melhorar o orçamento e não consegue. No final, no apagar das luzes, quando a gente consegue 40 milhões, 30 milhões, 50 milhões, né, para algumas dessas áreas, saúde, educação, assistência social, para as universidades, mas é muito pouco pelo tamanho do orçamento do Estado de São Paulo. O
que tem que ter é uma visão que tem algumas áreas no estado de São Paulo que precisa mais dinheiro. Não sei de onde você vai tirar. Você vai tirar de obras, você vai tirar de publicidade, mas essas áreas precisam colocar mais dinheiro, porque a gente está vendo a fome. É só você sair da rua, você sai aqui de dentro do prédio da Assembleia Legislativa, primeira praça, primeira esquina, você vai ver o tanto de gente que tem no farol, na rua, as pessoas sem casa, né? E essas áreas aqui que resolvem esse problema, você percebe que mesmo depois da pandemia, o ano que vem é orçamento pós-pandemia, se Deus quiser, a gente percebe que não é prioridade do governo Dória. E até para que as pessoas que estão em casa entendam essa fala do deputado. O senhor deu os números para essas áreas. É o que será destinado, independente de ser aprovado aqui na Assembleia, é só esse valor. Não pode, por exemplo, nesse momento de emendas e de votação aqui na LESP, mudar esses valores. Eu gostaria que o senhor explicasse justamente para quem está em casa, entender essa situação. Essa é a proposta do governo, feito junto com os secretários, né, os burocratas lá. Então, isso que chegou aqui na Assembleia Legislativa. Já está dividido por todas as áreas, todas as pastas, né? Papel da Assembleia Legislativa é abrir a discussão. Para abrir essa discussão, a Comissão de Finanças e Orçamento, desde 2006, tem feito essas audiências públicas. Esse ano teve um pouquinho mais de divulgação, achei que foi um pouco melhor. Aí a gente ouve. Agora é a hora da gente fazer as emendas, baseado naquilo que a gente ouviu, e cada um dos 94 deputados também tem suas demandas que recebe nos seus gabinetes, sim, ou na área que ele atua. Então, é hora da gente tentar ajustar, fazer as emendas. Então, é apresentado 3, 4 mil emendas, e aí o presidente da comissão nomeia um relator, e o relator vai analisar emenda por emenda para ver qual que faz toda a cabe. Compilação ali. Só que daí tem a questão política. Tem uma pressão muito grande do governador para fazer valer aquilo que ele mandou para a Assembleia Legislativa. Então, é uma luta, uma disputa muito grande, né? E aí tem a correlação de forças, né? Entra tudo quanto é jogo político, até as emendas para alguns parlamentares da base governista, mas a gente vai tentar lutar o tempo todo para a gente ajustar, para a gente melhorar esse orçamento, para ver de onde pode tirar e de onde tem que colocar, que são as prioridades essas áreas que eu falei. Sim. Obviamente, de saúde, educação, as universidades, a gente não pode tirar, né? É impossível. Você tem que pensar outros locais e diminuir. Por exemplo, tem tem um item lá que ninguém conseguiu entender até agora, que a gente tem que esmiuçar. Tem um item lá que é 1 bilhão e 500 milhões, não é pouca coisa, para despesas gerais. O que é essas despesas gerais? Só esse valor é mais do que a cultura, mais do que o esporte, né? Então, a gente pode mexer nesses locais. Mas daí depende da correlação de forças aqui dentro. Essa luta, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos fazer. Agora, obviamente, que o governo vai lutar para tentar mudar o mínimo possível esse orçamento que é da cabeça dele, que ele vai aplicar. E aí tem todos esses problemas que a gente coloca, que a gente ouviu no estado de São Paulo. Exatamente nesse ouvir o estado de São Paulo, né? O senhor foi para essas audiências no interior paulista. Surpreendeu ou não alguma região que fosse ou esteja nesse momento mais carente em um determinado setor que talvez vocês não imaginassem se não tivessem ido lá conhecer as demandas da população? No estado de São Paulo, quando você vai discutir o orçamento e a região, você sempre fala de 2 locais. Problemas tem em todos os lugares, mas é o Vale do Ribeira, né? Nós fizemos audiência pública em Registro, e Pontal do Paranapanema. E nós fomos até lá. Até na penúltima cidade, em Euclides da Cunha, a última é Rosana, né? E nesses lugares é um absurdo, é um dos lugares, duas regiões que eles não conseguem resolver, né? E tem produção, tem turismo, mas o problema deles lá, até teve uma pessoa lá que usou a palavra correta, sem estrada não há desenvolvimento, porque depende exclusivamente de estradas. E aí é verdade, conversando com os prefeitos, os vereadores, o que eles me falaram? Deputado, olha, lá no pátio do meio da prefeitura, os maquinários que tem lá foi daquele planejamento, daquele programa que teve no governo da Dilma e do Lula, que hoje já viraram sucata. Então, você produzir numa determinada região, depender muito do turismo e não ter estrada,
Se você for num lugar desse, se você ficar atolado com o seu carro, tanto para a produção como para o turismo, você não volta mais para um lugar desse. Então não é problema enorme. Dê trator, dê máquinas para essas prefeituras manterem as estradas em ordem, né? Que os próprios proprietários, a própria prefeitura ajudam no escoamento da produção. Então são dois lugares assim, que chamam muito a atenção porque é muito falado de regiões que falam que é regiões pobres, mas são regiões ricas. No Pontal, os assentados, os pequenos produtores da agricultura familiar, eles falaram assim, parem de falar que o Pontal é o problema do Estado de São Paulo. O Pontal é o começo da solução do Estado de São Paulo. O próprio deputado Ed Thomas, hoje prefeito e presidente prudente, ele falou isso. Aqui se produz tudo. Aqui a gente mata a fome da população do Estado de São Paulo e do Brasil se tiver incentivo para a gente poder produzir. Que lá dá, é só plantar que dá. Mas lá tem problema de escoamento, é um absurdo. Você ter o alimento e esse alimento não poder chegar nas creches, nos hospitais, né? Chegar no CEAGESP, ou muitas vezes eles mandam para o CEAGESP e o CEAGESP volta para lá. Pô, coloca alguns postos do CEAGESP, pontos, para você distribuir essa alimentação lá mesmo. Então, solução tem. O que precisa é vontade política. E essa questão da agricultura é que me chamou muita atenção. Das estradas, né? Que estão em precárias situações, e muitas vezes por conta de um caminhão, por conta de um trator, eles não conseguem escoar a mercadoria. E chama muita atenção o potencial turístico. Você sabe que isso gera renda, gera emprego, né? E esses locais, além da produção, têm esse potencial e é inviabilizado por conta de investimentos que não é lá tão grande assim. Deputado Enintato, agradeço, viu, a vinda do senhor aqui aos nossos estúdios, um grande conhecedor do processo todo legislativo, foi primeiro secretário aqui já da Alesp, da mesa diretora, tem muito conhecimento sobre a casa. Obrigado por ter vindo aqui aos nossos estúdios e conversar principalmente com quem está em casa. Obrigado, estamos só começando essa discussão, vamos até dezembro discutindo agora com a casa toda, né? Sim. Item por item do orçamento para ver se a gente melhora e a gente torna um orçamento que é grande, mais justo para a população, inclusive, a que mais precisa no estado de São Paulo. Perfeito. Obrigado.